Os frutos da fé. Bom, eu não sei se o senhor vai citar fruto do Espírito, acredito que não, porque lá pode até ser que cite, né? Não sei, mas Gálatas 5:22, por exemplo, existe os frutos do Espírito. Sim. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo manifesta aquele fruto, né? O fruto do Espírito. Agora, aquele que tem fé, quais são os frutos manifestados na sua vivência? Como que ele se expressa por meio das suas atitudes, palavras e relacionamento com as demais pessoas? Bom, a gente já viu, né? Quando a gente viu ali Tiago 2,17, dizendo que fé sem obras é morta, certo? Sim. Ok, então isso está tudo certo. A gente já comentou isso lá numa pergunta anterior que você me fez. Agora, esse texto, para mim, deixa muito claro que a fé precisa gerar frutos. Se a fé sem obras é morta, então ela tem um fruto. Ela tem vida. Né? A fé ela se manifesta de alguma coisa, através de atitudes. Então, quando você fala aqui para mim de frutos da fé, eu penso no seguinte: frutos da fé são aquelas atitudes que evidenciam que a minha fé ela é sustentável, ela é robusta a despeito das circunstâncias, certo? Então, como que eu manifesto? Que frutos são esses? Para mim, são simples, não são muitos, mas são importantes. A paciência, para mim, esse é um fruto da fé, não é? Eu estava vendo aqui, olha, Hebreus capítulo 10, verso 35, olha o que Paulo diz, olha: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, para mim, a paciência é um fruto da fé. Ou seja, o meu sogro, ele tem um ditado, né? Ele passou por muitas dificuldades pós-conversão, muitas. E ele sempre dizia assim para mim: Elias, o cristão precisa ter 3 coisas. Eu dizia: quais as 3 coisas, Jéssica? Ele dizia: paciência, paciência e paciência. Né? Então, ou seja, para mim isso é um ponto importantíssimo no exercício da fé. Para mim é uma revelação de que eu tenho fé. Paciência para suportar, paciência para esperar, perseverança é outro fruto da fé. Perseverança para não desistir. Porque se eu tenho um obstáculo e eu não tenho fé, eu desisto, eu regrido. Mas se eu tenho fé, eu continuo avançando. Porque eu acredito, eu creio. Né? Outro fruto da fé, a paz. Que muita excede paz. todo entendimento. Paulo, muita paz, diz o Salmo, né? Tem aquele que confia em ti, muita paz. Então, é como aquele barquinho no meio de uma forte tempestade. Se Jesus está no controle, já viu esse desenho, né? Se Jesus está no controle, tá tudo bem. Então, você percebe, olha, eu falei em paciência, eu falei em perseverança, eu falei em paz. E eu posso falar um outro fruto, alegria. Alegria. O cristão, mesmo em meio à provação, ele é feliz. Ele não coloca Deus no banco dos réus e se senta na cadeira de juiz. Ele vai estar sempre com o seu coração alegre e agradecido, né? E talvez uma das coisas eu concluiria, porque eu poderia falar muitos outros frutos aqui, são bem diferentes daqueles frutos do Espírito que a gente... são coisas diferentes. O que mais se assemelha que a mais longanimidade, a paciência. Mas né? eu diria o seguinte, eu colocaria também o fruto do domínio próprio, porque isso é um dom de Deus, mas é um fruto da fé, domínio próprio. Uma pessoa, quando entra numa crise, normalmente o que ele vai fazer? Ele explode, ele agride, ele grita, ele esperneia. Mas o cristão que vive uma fé robusta, ele vive sob o domínio próprio, porque o Espírito Santo
coloca sobre ele a sua paz. Então você percebe que a fé ela tem muitos frutos, e quando eu tenho uma fé robusta, quando eu tenho uma fé firmada na rocha que é Cristo, eu vou passar muito melhor e vou demonstrar. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, olha, realmente ele é um cristão. Ele está passando por isso, mas olha como ele procede, olha como ele vive, olha como ele passa por essas provações. E isso é o maior testemunho da ação de Deus e do propósito de Deus sendo cumprido na nossa vida. Amém.